Irmãos e irmãs, a pergunta que dá início ao Evangelho de hoje revela uma inclinação, como uma curiosidade excessiva e vã de toda a humanidade, de todos os tempos, também no tempo de Jesus, porém em modo ainda mais agravado no nosso tempo. É a mania de avaliar tudo a partir do número, no sentido de quantidade. Hoje em dia, nós temos essa inclinação a avaliar tudo a partir da quantidade, mas não é uma novidade, dá para perceber sobre essa pergunta feita a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Nós também fazemos essas perguntas. Hoje em dia, pensemos neste mundo das redes sociais, as pessoas são avaliadas a partir da quantidade de seguidores, da quantidade de likes, da quantidade de curtidas e assim por diante. E pessoas que vivem aflitas por causa disso. Não é só uma expressão de falar sempre das novidades. Infelizmente, tem uma relação doentia com este aspecto da quantidade, e também tem aqueles que se sentem exclusivos. Na verdade, era esta a motivação do que fez a pergunta a Jesus. Era para se sentir exclusivo. Era aquele que quer se sentir exclusivo, único. Quando ele pergunta com essa pergunta mesquinha, são poucos os que se salvam? Primeiro, quem está fazendo a pergunta já está se incluindo nestes poucos. São poucos os que fazem o que eu faço. De vez em quando acho que a gente escuta uma expressão como essa: são poucos que são do meu jeito. Poucos se dedicam como eu me dedico. Poucos fazem o serviço tão bem feito como eu faço. São aqueles que têm a inclinação para a ideia de serem exclusivos, os VIPs. Esses são poucos, uma pequena elite. E assim ele se faz a pergunta, um tal fez a pergunta a Jesus, evidentemente ele se incluindo nesses poucos que se salvam. Nosso Senhor, como faz em tantas outras ocasiões, ele foge da pergunta, mas não foge com covardia, ou seja, ele muda a pergunta, ele responde não ao que o homem perguntou, mas na sua resposta está contida a verdadeira pergunta que se deve fazer. Não se são muitos ou poucos, mas qual é o caminho para a salvação? Esta é a pergunta verdadeira. Não tanto quantos são muitos ou poucos, mas como eu posso me salvar? Porque nessa pergunta, quantos, se são muitos ou poucos, pode ter essa ideia de se sentir exclusivo, o grupo da elite, o grupo escolhido, mas poderia chegar ao desânimo, o receio de não fazer parte deste grupo, e assim a salvação estaria reservada a um pequeno grupo. Nosso Senhor não está se interessando por esta quantidade e não quer que nós nos preocupemos com isso, porque não importa se são poucos ou muitos, meus irmãos e irmãs, o que importa é que eu seja salvo. Foi por mim que o Senhor se entregou. Ele quer a minha salvação. E assim, a pergunta importante de hoje é: como alcançar a salvação? Como chegar à salvação? E nosso Senhor propõe um caminho e uma porta. O versículo da aclamação do Evangelho de hoje toma o que nosso Senhor disse na última ceia com essa expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim.
E depois ele diz que tem uma porta estreita. Mas essa porta estreita coincide com um caminho. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. É este caminho que nosso Senhor faz até Jerusalém, que conduz para a porta estreita. É que este caminho, meus irmãos e irmãs, é um caminho especial. Não é uma viagem, até podemos dizer, como as outras. Um pouco antes, no Evangelho de Lucas, nós temos uma expressão, depois da profissão de fé de Pedro, em que nosso Senhor diz assim, melhor, o evangelista diz, e Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. É uma firme decisão. É essa firme decisão que nós precisamos tomar. É que esta firme decisão de ir a Jerusalém terminará com a cruz. A cruz é a porta estreita da salvação. Nosso Senhor percorre um caminho que o conduzirá para a cruz. A cruz de Cristo é a porta estreita. E ninguém entrará na vida sem percorrer este caminho que é Cristo e que passa através da cruz. Por isso a porta é estreita. Mas está aberta. E não está aberta para poucos. Está aberta para todos. A primeira leitura fala dessa universalidade, desse universalismo da salvação, quando diz com essas palavras encorajadoras: virei para reunir todos os povos e línguas, eles virão e verão minha glória. Todos os povos e línguas virão e verão minha glória. Depois diz o nome de algumas cidades pagãs. Depois diz que até entre esses pagãos serão escolhidos sacerdotes e levitas, que aqueles que estão distantes também virão oferecer sacrifícios, ofertas puras ao Senhor, e dizendo deste modo que a salvação está, portanto, disponível para todos. São Paulo escreveu: a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é a vontade do Senhor, a salvação para todos. E nosso Senhor disse isso muito claramente, quando próximo da conclusão do evangelho que nós escutamos hoje, fala assim: virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Como nós costumamos dizer, dos quatro cantos da terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, virão homens de todos os lugares. Essa é a imagem que aparece para São João no livro do Apocalipse, a igreja, a Jerusalém celeste, que vem com portas para todos os lados, no norte e no sul, no oriente e no ocidente. De todos os lados nós podemos ter acesso à salvação. Portanto, o que nosso Senhor está ensinando hoje no Evangelho é que a salvação está disponível para todos. Porém, essa porta aberta é estreita. E nosso Senhor até diz que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A salvação está disponível para todos, mas é verdade que nem todos alcançam essa salvação se não estiverem dispostos a passar pela porta estreita. Não é somente uma questão de espaço, não é para fazer dieta para passar na porta estreita, é verdade, a dieta que teremos que fazer, porque também nosso Senhor fala o que impede então de passar por esta porta. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Afastai-vos todos os que praticais a injustiça. Este é o único obstáculo para passar por esta porta. Mas é uma questão também, vamos dizer, de tempo.
de oportunidade, porque nosso Senhor diz que vai chegar um momento que o dono da casa vai fechar a porta. O que deveremos pensar? Se nós estamos colhendo as ocasiões que a vida nos dá para passar por essa porta. A porta é estreita, meus irmãos e irmãs, porque nós precisamos fazer um esforço. Ninguém alcança a salvação sem um esforço. É verdade que nós somos salvos pela graça de Deus, mas para ter alcance dessa graça, nós precisamos deste esforço. Nós fomos criados, é verdade, para Deus. Deveríamos ter uma inclinação quase natural para o Senhor, mas o pecado nos feriu. E com a ferida do pecado, nós já não estamos tão inclinados assim. Se nós não nos esforçarmos, nós nos afastamos da fé, nos afastamos de Deus, e chega um momento que nem falta sentimos. Porque já não é espontâneo procurar Deus. Faz-se por esforço. Nós somos mais inclinados aos nossos interesses, ao nosso egoísmo, à nossa preguiça e à nossa moleza, do que a vida de Deus. Podemos nos acostumar a não rezar, podemos nos acostumar a não vir à missa. Já disse outras vezes, mas convém repetir. Se você passar um tempo mais ou menos prolongado sem comer, imediatamente o seu corpo começa a avisar que você está com fome. E você começa a ser inclinado para a alimentação. Isso é um instinto de sobrevivência. A fé não é assim, não. Quanto mais tempo você passa sem rezar, menos vontade você tem de rezar. Quanto mais tempo você passa sem a missa, menos vontade você tem de vir à missa. Quanto menos caridade você faz, menos desejo você tem de fazer caridade. Porque não é uma inclinação da nossa natureza abrir mão do que é nosso para fazer bem aos outros. Nós nascemos preguiçosos, irmãos e irmãs. Ninguém aprendeu a ser preguiçoso. Todo mundo já nasceu preguiçoso. Todo mundo. Nós nascemos egoístas. Ninguém aprendeu a ser egoísta. Nós nascemos assim. Isso não é vamos dizer, um pecado. É a nossa natureza. Ou seja, nós nascemos buscando os nossos interesses. Nós é que temos que aprender a uma educação dos nossos sentimentos, dos nossos interesses. Nós vencemos a preguiça pela ação. Nós vencemos a moleza pelo esforço. Nós vencemos o egoísmo pela abertura do coração. Podemos dizer, a porta é estreita, mas o coração precisa ser largo para entrar nesta porta estreita. E nós precisamos colher cada ocasião da vida, especialmente as correções de Deus, para aprendermos a percorrer este caminho que nos leva à vida. E nos ajuda, portanto, a segunda leitura. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama. A porta estreita da salvação é esta correção de Deus. É Deus dizendo, não pode ter vida verdadeira quem faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. A educação que Deus nos dá é nos ensinar que a vida não é feita de capricho, mas de esforço. Imaginemos o que aconteceria com o nosso trabalho, o nosso emprego. Você está empregado, tem horário para trabalhar, mas se você obedecesse ao seu corpo,
pela manhã, quanto tempo você já teria durado no emprego? Obedeça ao seu corpo toda manhã. Sobretudo quem tem um emprego para começar mais cedo. Obedeça. O que é que o seu corpo pediu hoje de manhã? Para permanecer na cama ou para se levantar? Você tinha um corpo que estava pedindo para você ficar na cama. Por que é que você se levantou? Talvez nem tenha pensado nisso, mas é porque, por amor a Jesus Cristo, você diz: hoje eu tenho que ir para a missa. E eu quero ir para a missa. Mas o corpo estava pedindo, mesmo que a missa agora seja mais tarde, e essa hora, 10 horas, não é possível que alguém ainda queira dormir uma hora dessa. De qualquer modo, não é nem por sono, é pela moleza de estar ali. Pensemos como a palavra de Deus diz na segunda leitura: qual é o filho a quem o pai não corrige? E aí nós vemos como Deus nos corrige. Também uma boa lição para os pais hoje, para corrigir os seus filhos. Imagina o que aconteceria com um filho a quem o pai e a mãe cedem todos os seus pedidos, faz o que ele quer. Imagina o que aconteceria com um filho que iria para a escola só no dia que tivesse vontade. Qual era o aprendizado que essa criança teria? Eu não vou. Imagina as crianças que estudam pela manhã e tem que acordar muito cedo, e a mãe olha e fica cheia de peninha, dizendo: eu não vou incomodar o sono do meu filhinho, porque eu vou deixar ele dormir. Quando ele acordar, vai ficar analfabeto. Porque a criança sozinha, ela não vai ter vontade de ir para a escola. A criança tem vontade de ir para a escola, não é para estudar, não. Ela tem vontade de ir para a escola porque vai encontrar amigos para brincar. Aí ela passa alguns dias em casa e diz: eu quero ir para a escola. Mas não é porque quer estudar. Ninguém quer estudar. Ninguém nasceu para estudar. Quem foi que nasceu querendo estudar, minha gente? A criança nasceu querendo mamar. A criança nasceu querendo ser carregada no colo. Imagine uma mãe que tem pena de uma criança que vai caminhar e vai cair. Ela não vai caminhar. Imagine um homem e uma mulher que tem dor no coração porque o filhinho chora, porque não pode ter o que quer na hora que quer. Eu diria que um homem e uma mulher que não estão dispostos a suportar o choro do filho, não estão prontos para ser pai e mãe. É preciso aceitar que o filho chore. O filhinho quer comer uma comida diferente da que tem. Deixa passar fome o dia todo, que no final do dia ela vai sentir que qualquer comida serve. Não se pode fazer isso. A criança não nasceu com gosto de açúcar. O açúcar que tem no leite materno não é doce, é insosso. Foram vocês que ensinaram as crianças a gostar de doce. A criança não sabe distinguir o gosto do chocolate do gosto do tomate. É porque meu filho não gosta de tomate. Foi porque você ensinou que é para ele gostar de chocolate. Foi você que deu chocolate a ele. Ele não nasceu sabendo o que era chocolate. Mas depois, a criança só quer aquilo e não se educa. A criancinha agora está chorando e dá um celular. As crianças, se tirar, ela chora. Pelo amor de Deus, nós estamos adoecendo as crianças com isso. Com o tempo, a criança vai crescendo, vai virando adolescente, não aprende a ouvir não. Deus nos dá uns nãos de vez em quando, para aprendermos que a vida não é feita somente de sim, que existe uma margem, que existe um limite. E aí você não ensina a uma criança a suportar a frustração do não. Quando cresce, fica violenta. Por exemplo, inclusive com situações trágicas. Sabe por que é que tem esses homens que matam as namoradas que não querem mais ser suas namoradas? É porque foram crianças que nunca aprenderam a ouvir não.
Quando houve um não, tem duas saídas. Ou o desânimo, entra logo em depressão, não quer mais saber da vida, se desespera, porque houve um não, minha vida perdeu o sentido. O meu namoro acabou, agora minha vida não existe mais, e entra em parafuso, não sabe mais o que fazer da vida. Com 30 anos de idade. Se o pai e a mãe tivessem ensinado a dizer não quando tinha 7 anos de idade, não teria um adulto que ficaria tão frustrado por ouvir um não. E outros se tornam violentos, esperneando. Vocês já observaram que vocês que têm crianças, que vocês dizem não à criança e ela cheia de birra, começa a espernear no chão com atos de violência? Deixe, vai passar. Geralmente não dura 5 minutos. Não passa disso não, viu? Birra de criança não passa de 5 minutos não. Ela vai chorar por 5 minutos e ainda dorme mais cedo. É isso. Depois é preciso observar a diferença entre o choro de doença, de dor, e esse sim, deve ser bem cuidado. E uma boa mãe saberá distinguir claramente quando é um choro de uma dor e o choro de manha. Dá para saber claramente, nós que não estamos perto da criança não sabemos direito, mas uma mãe sabe. Então, o choro manhoso não dura muito tempo não e ajuda a dormir inclusive. Pais e mães, não tenham medo de sofrer ao ver sua criança chorando, porque não pode ter tudo na hora que quer. Você está ajudando a criança, isso é amor à criança. E as crianças não fiquem com raiva do padre, porque o padre está dizendo essas coisas, porque é isso mesmo. Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, aponta o caminho certo. E é bom acordar cedo para ir para a escola. É bom descobrir que na vida nós não podemos ter tudo o que queremos. É isso que Deus está dizendo com essa porta estreita. Nós não podemos ter tudo o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos. Nosso Senhor nos ensina com esta educação. Até porque se nós não aprendemos humanamente estas coisas, transferimos para a religião. E o que é que acontece? Quando Deus nos diz não, nós dizemos, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Se Deus existisse, não deixaria eu passar por isso. Como os filhos, diz, você não me ama, se você me amasse, me daria o celular novo. Você me amasse e deixaria eu jogar o videogame nessa hora, quando na verdade é hora de estudar. Se você me amasse, não me impediria de fazer isso ou aquilo. Se você me amasse, compraria uma moto para mim, uma bicicleta, para sair empinando por aí, arriscando a própria vida e a vida dos outros, sem ter maturidade de cuidar da própria vida. Quem ama, protege. E proteger significa colocar limites. Nós temos que aprender de Deus a conduzir também a nossa vida. E depois nós temos a alegria de saber, meus irmãos e irmãs, como é bonito. Quem recebeu não na infância, se torna um adulto que depois tem força para suportar tantas dificuldades, tantos dramas, dores, tantos nãos que a vida dá. A vida não dá somente sim, mas também muitos nãos. E é preciso que nós aprendamos. E Deus nos ensina. Portanto, ninguém desanime. A própria leitura diz que na hora a correção desagrada, mas depois produz os frutos. Não vai ter jeito. Vai desagradar sempre. Nenhuma criança gosta de ser corrigida. Nós não somos tão disponíveis para as correções de Deus, mas Deus nos corrige para o nosso bem, para que nós possamos passar pela porta estreita, para que nós sejamos praticantes da justiça, para que entremos sem pecado no céu. Lá na cidade do Juazeiro, do Padre Cícero, os romeiros sabem disso. Claro que é um modo de dizer, que tem uma pedra que só passa quem não tem pecado. É como uma porta estreita. Pode saber, lá no Juazeiro, quem for para o Juazeiro, tem essas lendas, essas coisas ali naquela cidade do Juazeiro, e uma das coisas que tem é uma pedra que só passa quem não tem pecado. É uma boa imagem
para a porta estreita do céu. E a coisa interessante é que quando as pessoas chegam lá, mesmo sabendo que aquilo não é uma verdade de fé, muita gente fica meio desconfiada, eu vou ou não vou? Porque a consciência pesa ali na entrada da pedra, porque tem que passar de um lado para o outro, e quem tem pecado, segundo a lenda, fica enganchado no meio. Aí tem gente que não tem coragem de se aventurar. Quem chegar no céu com pecado vai ficar meio desconfiado, vou ou não vou? Porque pode ver que a passagem é meio imprensada. Afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. A única coisa que nos impede de entrar no céu chama-se pecado. Nada mais. A única dieta que deveremos fazer é essa, do pecado. Dizer não ao nosso corpo, dizer não aos nossos instintos, ao nosso egoísmo, à nossa preguiça, à nossa moleza. Dizer não aos nossos interesses mesquinhos. É assim que nós diremos sim a Deus. E aí ninguém terá medo de passar nem na pedra do juazeiro, nem na porta do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.